Drenagem de tórax. A drenagem torácica tecnicamente se resume à inserção de um dreno na cavidade pleural ou mediastínica, conectada a um sistema de drenagem com objetivos de drenar líquido ou ar da cavidade torácica. O pneumotórax constitui a principal indicação de drenagem pleural. O pneumotórax hipertensivo é a presença de ar sob pressão no espaço pleural, com desconforto respiratório e repercussões hemodinâmicas. Esta situação requer diagnóstico clínico imediato e tratamento de emergência, com alívio da hipertensão através da drenagem por punção. Os ferimentos penetrantes no tórax são resolvidos em sua maioria apenas com a drenagem torácica, devendo ser quantificado e qualificado o débito obtido no sistema coletor. O hemotórax deve ser drenado imediatamente. A perda rápida maior que 1.000 ml ou débito continuado maior que 200 ml hora nas primeiras 4 horas podem indicar necessidade de toracostomia. Após análise do líquido pleural, a caracterização de empiema pleural, quilotórax ou derrame pleural sintomático e recorrente indicam a drenagem terapêutica. Algumas situações aumentam o risco de complicações associadas à drenagem de tórax, devendo ser avaliado o risco-benefício do procedimento. O uso de anticoagulantes e coagulopatias aumentam o risco de sangramento. A suspeita de lesões neoplásicas ou infecto-inflamatórias deve ser avaliada com métodos de imagem complementares, como a tomografia, pois uma dissecção traumática durante a inserção do dreno pode ter graves consequências hemorrágicas. Os materiais para a drenagem de tórax são antisséptico tópico, gás estéril, campo estéril fenestrado, luvas estéreis, EPIs, equipamento de proteção individual, seringas estéreis, agulhas para infiltração, agulha de punção tipo abocate 14 a 16G, anestésico lidocaína a 2%, bisturi com lâmina 11 ou 15, pinça hemostática curva, tubo de toracostomia de 24 a 40 French, sistema de drenagem fechado em selo d'água, material de sutura, esparadrapo, solução fisiológica. Preparo do sistema coletor. Verificar a capacidade do frasco coletor escolhido e colocar a solução fisiológica ou água destilada estéril no frasco coletor, de modo a atingir a marca do nível líquido mínimo obrigatório para que seja formado o selo d'água, conforme a capacidade do reservatório. Feche a tampa do frasco coletor de modo correto e firme. Após instalado o dreno na cavidade torácica, corte a ponta chanfrada do tubo e o conector do sistema de drenagem, conectando firmemente e sem vazamentos o tubo ao conector. Rever se a extremidade do tubo no interior do frasco ficou submersa, cerca de 2 cm abaixo do nível líquido mínimo obrigatório. Marcar na etiqueta do frasco coletor o nível líquido, a data e a hora da instalação do frasco coletor. Verificar se existe oscilação ou borbulhamento no nível líquido. Este procedimento é indicado antes da toracostomia com tubo para o tratamento provisório e rápido do pneumotórax hipertensivo. O diagnóstico do pneumotórax hipertensivo deve ser rápido para tratamento imediato, não devendo esperar o raio-x de tórax. A presença de estase jugular, desconforto respiratório, ausência de sons respiratórios à ausculta, som timpânico à percussão do tórax e instabilidade hemodinâmica caracterizam o quadro. Colocar os EPIs e realizar a antisepsia rapidamente. A abordagem clássica é a anterior, na linha média clavicular, no segundo espaço intercostal. Puncionar sobre a margem superior da costela, com gel com calibre 14 acoplado a uma seringa, contendo aproximadamente 10 ml de solução fisiológica, aspirando continuamente.
Quando o ar for aspirado, a presença de bolhas identifica a punção da pleura. Neste momento, avance o catéter completamente e remova a seringa e a agulha. O catéter deve ser removido após realizar a toracostomia com tubo. Em todas as circunstâncias, estabeleça um acesso venoso, realize a monitorização eletrocardiográfica contínua e com oximetria de pulso. Coloque o paciente na posição supina e com o braço ipsilateral estendido. Com os equipamentos de proteção individual adequado e estéreis, realize a sepsia local e coloque os campos estéreis. O local de inserção do dreno encontra-se no quarto a sexto espaço intercostal, na linha axilar média. Localizado o ponto da incisão, realize anestesia local, infiltrando profundamente o tecido subcutâneo subjacente. Faça uma incisão com bisturi de aproximadamente 3 centímetros na pele e tecido subcutâneo, no quinto espaço intercostal. A incisão é paralela ao espaço intercostal. Com a pinça hemostática curva na mão direita, expanda a junção do tecido subcutâneo e da musculatura da parede torácica. Através da ferida incisional, infiltre a musculatura e a pleura, avançando a agulha com aspiração da seringa até a confirmação da presença de ar ou fluido no espaço pleural. Com a pinça hemostática curva na mão direita, sustente sua ponta na margem superior da quinta costela, com a concavidade da pinça virada para o espaço pleural. A dissecção intercostal deve ser realizada imediatamente superior à borda da costela inferior, no sentido de evitar a lesão do feixe vasculo-nervoso. Progredir dissecando com a pinça através da musculatura até atingir o espaço pleural. Esta manobra pode ser reforçada, mas deve ser contida. Introduza o dedo indicador esquerdo dentro do espaço pleural, deslize o dedo 360 graus para assegurar a ausência de aderências entre as pleuras visceral e parietal. A palpação da maciez da pleura confirma a localização intrapleural. Estime a posição do tubo no tórax, devendo a ponta desse situar-se no ápice pleural e o último orifício do tubo permanecer 2 centímetros dentro da cavidade pleural. Pince o tubo com um Kelly até o ponto em que deve ser inserido. Com auxílio da pinça hemostática curva, insira o tubo de toracostomia. Avance com o tubo até que seja encontrada resistência, aproximadamente 15 centímetros, ou até a marcação prévia. Conecte o tubo de toracostomia com o sistema de drenagem em selo d'água e solte a pinça Kelly. Faça um ponto de sutura através da ferida, em cada lado do tubo,
e amarre cada ponto para fechar a ferida. Amarre o fio de sutura ao redor do tubo para fixá-lo. Suture pontos adicionais para fechar a ferida. Fixe o tubo torácico e o sistema de drenagem ao tronco do paciente e coloque um curativo sobre o local da toracostomia. A permeabilidade do tubo torácico é comprovado pela presença de movimentos de oscilação da coluna de água no sistema de drenagem. O caráter e o volume da drenagem pleural devem ser avaliados frequentemente. As complicações relacionadas à drenagem torácica podem ocorrer no momento da inserção do dreno ou durante a sua permanência. As principais são: hemorragia, lesão de vasos intercostais, sangramento do sítio de inserção do dreno. Lesão de nervo intercostal, intensa dor local. Laceração ou punção de vísceras sólidas, pulmão ou fígado. Posicionamento incorreto do dreno. Obstrução do dreno. Enfisema subcutâneo. Recorrência do pneumotórax. Infecções, pneumonia e empiema.